este novo formato aqui de podcast. Estamos estreando hoje, né? E junto conosco vocês também estão estreando. Espero que estejam gostando, né, de vivenciar essa nova experiência agora no metaverso, né, Yuri? É isso aí, Deise, é isso aí. Então sejam muito bem-vindos aí ao nosso episódio, primeiro no metaverso, né? Eu até queria falar uma coisa para Deise, que eu pensava que não tinha como eu ficar mais bonito, mas eu acho que aqui ficou legal. Aqui eu acho que eu consegui, né, me sentir um pouco mais bonito. Esse bonezinho aí tá sentiu show. só, meu bonezinho tá legal, né? Tá legal. Isso é para esconder as falhas, já que mesmo no metaverso não deu certo, tá? Então eu tive que botar o boné aqui. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês estarem nos acompanhando, né? E vai ser um grande prazer vocês em conjunto conosco aí serem pioneiros, né? Nessa nova tecnologia que a gente está apresentando hoje, né? Que é uma realidade que nós aqui do Desenrola SMS e da MetaSafety estamos trabalhando, né, firme. A gente acredita que isso vai ser algo bem normal nos próximos dias, que vai fazer parte também das nossas rotinas, também no âmbito de segurança e saúde ocupacional, também das organizações como um todo, né, Desde? Isso aí. E a gente escolheu, né, o dia de hoje porque é um dia importante, né, na segurança do trabalho, é um dia que, em memória, né, a gente até colocou um banner aqui, né, em memória às vítimas também de acidentes de trabalho e doenças do trabalho. E a gente quer falar sobre esse tema com alguém que tem propriedade para falar sobre isso, né, que tem bastante conhecimento na área, que vai poder nos auxiliar também a trazer aí o assunto de uma forma bem leve, bem descontraída. Então, quero apresentar para vocês a Carla Werner. Ela é psicóloga, atriz e palestrante na área de segurança do trabalho e hoje vai contar um pouquinho para a gente também dessa experiência, né? Contar um pouquinho de como a gente pode melhorar os ambientes de trabalho através, né, dos fatores psicológicos, né, enfim, como que a gente faz para prevenir acidentes, né, utilizando da psicologia e da saúde mental para isso também. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Que honra estar abrindo esse programa. Que legal. Muito feliz de estar participando, né? Uma nova tecnologia que veio com tudo, eu acredito, né? E eu espero participar da melhor forma. Exatamente. A gente, desde já, gostaria aí, Carla, de te agradecer, né, a tua participação, a tua disponibilidade. Já fazia tempo que a gente tentava achar uma forma, né? A gente tem uma distância física que separa a gente, né? A gente é aqui de Porto Alegre, de São Paulo, e achamos um jeito, né? Então fica aí uma gratidão, né, a tua participação, e para nós também é uma grande honra, né? A gente acompanha o teu trabalho e já admira o teu trabalho, é uma grande honra nesse nosso novo formato, poder contar com a tua presença e com a tua experiência, para que a gente consiga aí fornecer essa informação de valor, né, fornecer essa informação com grande experiência aí também, né, de palestras, de outras abordagens, além daquela questão mais voltada efetivamente para processo, para operação, para procedimento, né, e é isso que é tão importante, que vem cada vez mais a gente trabalhando, que é a saúde mental, que é a questão comportamental, que é a questão de fatores humanos, tá certo, Carol? Eu que agradeço. Muito feliz. Então, não nos apresentamos no início, né, Yuri? Mas vocês devem estar vendo aí um escrito Meta em cima da nossa cabeça, mas não nos chamamos Meta, nos chamamos Deise Sprenger e Yuri Machado. E estamos usando aqui o óculos da Meta Safety, né? Por isso vocês estão vendo assim. Mas para iniciar o nosso bate-papo aqui, queria te perguntar já, Carla, para tu contar assim um pouquinho da tua experiência nessa área de segurança do trabalho, como que tu foi parar nessa área de palestra de segurança do trabalho, né? Toda essa tua trajetória aí. Então, na verdade, ela teve um começo assim bem inusitado, né? Eu meio que não foi uma coisa assim que eu foquei, vou fazer segurança do trabalho. Na verdade, tudo começou com o teatro. Então, eu sou atriz de teatro já há bastante tempo, né?
E aí, um belo dia, assim, né, uma empresa que faz especializada em levar palestra de CIPAT para as empresas, né, me chamou, me convidou para se eu queria, como atriz, levar as palestras de forma teatral, de segurança do trabalho. Legal, Aí eu pensei, nossa, né, uma coisa diferente, mas eu fui, né, falei assim, deixa eu ver o que é isso aqui, né. E aí eu achei muito legal a abordagem, né? E aí ele falou assim, você é psicóloga também, então você pode levar essa parte comportamental e esse lado lúdico do teatro. E aí eu fui, né? E aí eu me apaixonei completamente. Aí ele falou assim, você tem que criar uma personagem, né? Essa personagem ela vai te acompanhar sempre. E aí que nasceu a Maria Ligeira, né? Que é uma personagem Maria Ligeira! Né? Na toalete. E aí eu falei assim, então. E aí ela começou a fazer meio que sucesso, assim, né? Porque ela falava da parte profunda, né? Da psicologia, da parte comportamental, mas levava isso de uma forma leve. Então eu falei assim que a psicologia é o fundamento, né? E o teatro eu falou que é a purpurina. Então, Que legal. E aí me apaixonei. Só que aí eu fiquei 5 anos nessa empresa e depois logo eu vi que assim, eu consegui um embasamento legal e aí alcei voo solo. E aí tô até hoje, empreendendo nessa área mesmo. E aí só que assim, com 2 vertentes, levando a Carla psicóloga só, e aí também a Maria Ligeira, quando a empresa quer uma coisa mais solta, né? Que legal. E quantos anos se vão aí? Então, no total, 12 anos. Mas assim, empreendendo, são 6. Que legal, legal. Bacana. Mas assim, né, as palestras, mesmo com a Carla psicóloga, sempre eu levo o teatro, sempre eu levo esse lado mais descontraído de falar de uma coisa séria, mas de uma forma leve. Exato. E tá, mas agora fiquei curioso. Qual é a diferença, né, da Carla para Maria Ligeira? O que tem de diferença nas... Olha, porque assim, na verdade, assim, a Maria Ligeira, ela é muito acessível. Eu percebi que falar com o colaborador precisa entrar assim no universo deles, né? Então muitas vezes você vai falar de um jeito assim que não é muito atrativo, é muito sério, ou é muito daquele mais do mesmo, né? Aquela coisa, psicóloga vai falar de segurança, que coisa chata, né? Então já pode ter uma certa barreira. Então a palestrante teatral, né, a Maria Ligeira, ela vai assim de um jeito, então ela tem um sotaque nordestino, ela é assim bem alegre, cheia de cor, então eu coloco bastante bijuteria, bastante acessórios assim coloridos, né? Então eu sou assim um lápis de cor mesmo, né? Muito legal. Um lápis de cor. Aí eu já chego que chego, né? Então as pessoas já vão me cumprimentando, e aí, firmão, tal, né? Então o pessoal já sente nesse momento essa conexão, assim, quando tu chega imediata. De Maria Ligeira, que legal, cara. Apesar de que a Carla, quando eu vou de psicóloga, né, eu tento fazer também um pouco isso, né, para quebrar um pouco essa barreira, né, para falar a mesma linguagem, né, para me mostrar acessível, para eles saberem que pode contar comigo, sabe, que eu vou falar o que eles estão precisando ouvir. Claro. Que legal isso. Diz uma coisa, Carla. Vocês querem falar alguma coisa desse? Não, vai lá. E diz uma coisa, tu falaste, né, que teve a questão do teatro e tal, e quando tu começa por exemplo, a gente está falando aí, né, vamos lá, 6 anos que tu estás empreendendo nisso, né, e a gente ainda tinha métodos, até, como eu falei no começo aqui, mais ortodoxos, assim, nessa questão de palestra, né, enfim, de CIPAT. Tu sentiu que desde o princípio, quando tu começou com essa nova proposta, o pessoal já teve uma boa aceitação, ou tu sentia um pouco de resistência lá nesse começo?
Sim. O pessoal estranhar, assim, sabe? Então, a resistência que eu senti foi, assim, grande, uma resistência grande pelo fato de eu ser mulher. E numa operação de madrugada, por exemplo, falar com 90% de homens de uma empresa metalúrgica, vai. Então, assim, quando eu chegava, que eu não era assim tão conhecida, eu chegava assim na empresa, né? E aí eles... Porque agora, por exemplo, eles já me contratam a Carla, já me conhecem e tal. Quando eu comecei, eu era assim, a empresa me mandava na empresa. Na empresa que contratava o serviço daquela empresa de parte. Então, muitas vezes eles não sabiam quem era, né? Então, chegava eu, né? Pequena, magra, né? Mulher, aquele monte de homem, né? Aí falava assim, meu Deus, ela não vai conseguir dar conta. Não vai. Aí eu assim, mas só que eu acho que tinha um jeito, né? Diferente, sei lá, e aí eu conseguia, assim, sabe, impor respeito e ao mesmo tempo divertir, né? Então, assim, depois que começava a palestra, primeiro eu tinha aquela resistência dos próprios colaboradores, né? Que iam ouvir eu falar lá, 3 da manhã, né? Que era assim, todos os turnos. Já é desafiador esse horário, né? Pra falar. E aí, mas depois que eu começava, aí eles iam se soltando, iam tirando as amarras, sabe? E aí depois, muitas vezes aconteceu isso, muitas vezes, de no final da palestra o técnico vir e falar assim, olha, deixa eu te falar um negócio, me desculpa, eu tive uma impressão errada de você, mas poxa, que legal que você tem esse jeito, aí vê e agradece e tal. Então eu tive isso, mas eu fui criando todo um jeito, né, de lidar também com isso. E aí hoje já lavou, tiro de letra, tá tudo certo já. Sim. A gente fala muito disso aqui, né, sobre essa questão do preconceito de ser mulher e tal, né. Todas as convidadas que passaram por aqui enfrentaram, claro, nas suas respectivas áreas, né, preconceito, assim, então é algo muito comum ainda, né, embora não devesse ser, né, mas ainda existe muito, assim, então, mas eu queria te perguntar mais com relação ao conteúdo, assim, né, tu falas muito de saúde mental, né, e tudo mais, assim, e aí direcionando para alguns pontos, assim, como é que funciona isso, né, o que tu trabalha mais dentro desses assuntos, tem conceitos mais direcionados ou vai depender da empresa mesmo? Como é que isso vai ser conduzido? Então, eu tenho alguns temas específicos, né, que eu criei, assim, que são mais procurados, né, que são o uso dos EPIs, né, então tem lá, cuidado com as mãos, cuidado com os olhos, aquela, assim, os de praxe, né, IST, que as doenças sexualmente transmissíveis, né, e aí tem aqueles de cunho psicológico mesmo, que é a síndrome de burnout, inteligência emocional, né? Mas assim, sempre voltado para a segurança do trabalho. Então que como a síndrome de burnout pode afetar nos acidentes, né? Que fator comportamental de usar as luvas pode ser incluído no dia a dia. Então, são fatores, são essa parte assim, que eu abordo mais, é sempre ligado ao fator comportamental. Então, o que tem que usar? Por que você usa o protetor auricular? Se você não usar, quais as consequências psicológicas também, não só físicas. Né? Legal. Até pegando o gancho da pergunta da Daisy, Carla, teve um material que tu escreveste há um tempo, que eu dei uma lida, achei bem legal, achei um assunto bem pertinente da gente trabalhar também nessa oportunidade, né, que tu fala lá sobre a questão dos hard skills, soft skills, a questão da relação né, desses dois fatores com a segurança do trabalho, né? Então, o que tu poderia exemplificar pra gente? Essa é a Maria Clara que tá falando aí, que é a nossa pequenininha. Ela deve estar louca para entrar aqui no Meta também. Que legal! Essa é a pequenininha da Daisy. Ela está participando conosco. Desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Mais fofa aí.
Aí, assim, dentro desses hard skills, desses soft skills, né, o que isso a gente pode dizer que tem relação com a segurança do trabalho e também, assim, quais são os principais soft skills hoje que a gente consegue vislumbrar aí, que as organizações, né, almejam que os seus funcionários tenham, né, e esses fatores, assim, como eles se correlacionam dentro de tudo, né, porque é um grande sistema, eu costumo dizer que o trabalho, a questão do ambiente organizacional, ele não é um ambiente que funciona do ponto A para o B, né? Ele é extremamente complexo, ele tem uma série de relações que vai muito além, né, do relacionamento entre indivíduo e processo que se retroalimentam. Ele é muito complexo. Então, queria que tu explicasse para nós o que são esses conceitos de hard skills, soft skills, né, e a relação deles com a segurança do trabalho. Então, na verdade, essas soft skills e as hard skills, elas estão incluídas hoje, se fala muito em todos os departamentos, não só de segurança, né, está embutido ali, né, em toda a parte organizacional. Então, elas são importantes, são as soft skills, são as habilidades que você adquire durante a vida, são as suas vivências, né? Então, assim, o que você aprendeu no seu convívio familiar, no seu convívio social, né? Então, a cultura que você teve, as crenças e tal. Então, isso vai formando, né, as suas soft skills que você adquire mesmo com a vida, com as vivências, né? E as hard skills é a parte técnica, que você aprende lá na escola, alguma coisa técnica e tal. Aí, como que eu coloquei isso na segurança, né? Que eu acredito que elas estão, dá para fundir, assim, as duas de uma forma muito interessante. Por exemplo, se você coloca o colaborador está lá operando a máquina, né? Ele entende muito daquilo que ele está fazendo, daquela função técnica, ele sabe muito bem aquilo. Então, ele tem lá a sua hard skills, tudo certinho. Só que aí o que acontece? Ele tá nervoso aquele dia, tá ansioso, tá depressivo. Então não adianta ele ter um controle total do hard skill dele, né, da parte técnica. Se de repente ele tá tão nervoso, tão ansioso, ele pode se acidentar ali porque ele perdeu o foco, porque ele tá ansioso, porque ele, né, tá passando por um momento difícil, vai lá, se distrai, perde o dedo, por exemplo. Então por isso que não adianta nada você não ter essas soft skills bem harmônica, eu chamo, né? E assim, e essas soft skills, né? Claro, tem gente que adquire isso na vivência, mas você pode também melhorar elas, na sua vida, estudando mais sobre isso, se esforçando para aprender, tendo novas vivências, né? E as empresas hoje, o que elas querem? Elas querem uma boa comunicação, então uma comunicação não violenta, uma pessoa que seja proativa, uma pessoa que tenha flexibilidade, que tenha facilidade de adaptação, porque na segurança hoje, se você não se adapta, está toda hora mudando as normas, né? Toda hora tendo coisas novas. Procedimento que altera, processo produtivo, novas tecnologias, né? E isso tudo a segurança permeia por dentro desse processo, né? Então eu acredito que você ter essa parte assim muito bem alinhada. É claro que nós somos humanos, não é impossível você ir trabalhar totalmente falar, pronto, agora eu vou fechar minha casa, vou trabalhar e não vou levar nada. Não, né? Lógico. Sim, todos são humanos, né? Impossível separar as coisas assim. Antigamente a gente ouvia muito essa expressão, né? E os problemas você deixa tudo de fora. A mesma coisa em casa, né? Você vai pra casa e deixa os problemas no trabalho, né? Enfim, não tem como isso, não né? Existe, então, né? Não existe, não tem como. A mesma coisa que você tem um filho pequeno e trabalhar, e aí você acha que você não pensa nele, não fica preocupado com ele, com o que tá na escola, como tá na creche, tá. Sai de casa, né? Sai de casa, o filho tá com febre. O teu dia acabou ali, porque tu vai ficar o dia inteiro fazendo qualquer atividade com a cabeça no teu filho lá. Então, assim, eu acho que a gente não é uma máquina, né? A gente não é por exemplo, assim, eu costumo dizer que a gente não é janelas abertas do Windows. Tu vai lá, fecha uma e fica trabalhando. Não, a gente vai ficar com todas elas abertas.
ali, porque a gente vai conseguir, em alguns momentos, focar numa janela, mas a outra vai seguir aberta. E aí, quando a gente fala das soft skills, é assim, você ter esse controle, né? Então você não vai chegar lá na empresa e ficar totalmente focado na sua casa, na sua família e não conseguir fazer o seu trabalho, né? Aí que vem a sensibilidade do profissional de segurança, que vai falar que está vendo que aquele colaborador está passando por esse momento e ter a sensibilidade de entender isso. Do líder também. Eu ia dizer isso, né? Porque tem às vezes o líder até está mais próximo e tal, né? A gente fala muito isso nas questões de trabalho em altura, né? Em espaço confinado, essas coisas que expõem as pessoas, né? Enfim, operação de máquina, qualquer coisa, né? Que expõe a riscos bem expressivos e aí, às vezes, perceber isso pode evitar um acidente gravíssimo, assim, né? Esse feeling ali da liderança, do pessoal da segurança do trabalho, né? Quando alguém destoa ali daquele comportamento padrão. Não todo mundo tem um comportamento padrão, mas aos pouquinhos, né? Quando tu, principalmente, né? O líder ou o profissional da área de segurança, que ele se faz presente em área, né? Que ele faz o processo de escuta ativa, né? Que faz a escuta ativa, que escuta, que entende, que compreende os problemas. Ele vai entendendo mais ou menos como é que cada um daquele grupo ele se posiciona. Então, Carla, o próximo questionamento, né, o próximo tópico aí que a gente gostaria de conversar contigo, né, sendo uma especialista na área. Então, assim, qual a importância, né, de a gente promover dentro das empresas, então, ações ligadas especificamente à questão de saúde mental, né, para a questão de inteligência emocional, e como é que isso pode prevenir, né, os acidentes de trabalho, de que forma a gente pode, por exemplo, numa empresa, até te perguntei antes como é que foi a questão de resistência, né, e tal, mas assim, vamos lá, de repente a gente está falando para alguns profissionais que são da área de segurança que querem começar a trabalhar isso do zero, e tipo assim, vão vir com uma novidade e para as empresas é algo que não foi dito, né? Então, qual a melhor forma, assim, de a gente começar a plantar essa sementinha, né? Como é que a gente pode começar do zero esse trabalho, aquele profissional que quer buscar esse tipo de trabalho dentro dessa empresa, né? E como é que a gente pode medir isso ao longo do tempo, né? Como é que isso pode ser, digamos assim, mensurado, se esse trabalho, né, de saúde mental, de trabalhar na inteligência emocional, com o tempo ela vai sendo absorvida, né, por essa organização, pelos trabalhadores dessa organização. Então, eu sempre falo isso nos meus artigos, nas palestras, eu tenho uma frase que eu falo muito, não é só EPI, eu sempre falo isso daí. Ótimo. Todo mundo acha que né? Né, de que o técnico, a palavra mesmo já fala, né, técnico de segurança, né? Então, como se isso daí ele só olhasse aquela parte e muitos colaboradores olham o técnico desse jeito também, né? Então, isso daí tem mudado. Então, se a gente for voltar, 20, 30 anos atrás, como que era nas empresas, nas indústrias, e hoje teve um salto muito grande, né? Então, porque antigamente tinha aquela coisa assim de que o chefe mandava e o empregado obedecia, né? Então, agora eu falo que o líder pede e o colaborador executa a tarefa, né? Então já mudou até a linguagem, já mudou. Verdade. Então aí, né, mais que estava na hora de essa parte comportamental vir junto, né? Porque eu costumo falar assim, que não adianta a empresa ter robôs ultramodernos se o emocional não caminhar na mesma velocidade. Né? Verdade. Então, e aí as pessoas estão vendo que isso é importante, que a grande parte das de trabalho são causados por fator humano, fator comportamental. Isso não se tinha essa visão há uns anos atrás, né? Falava assim, não, peraí, foi alguma coisa na máquina, ou então, olha, o trabalhador ali se acidente, mas eles não tinham essa visão tão de como o emocional era importante. E agora sim. Só que o que está acontecendo, que isso daí eu acredito que vai caminhar para uma evolução também, é assim, que se sabe que é um fator comportamental, então hoje em dia as pessoas sabem que existe tudo isso por trás, mas muitas vezes o profissional, né, não sabe lidar com isso. Então,
Verdade. Ele sabe que aquele colaborador que antes tinha um comportamento extrovertido, falava, brincava, estava mais quieto, ele está vendo, ele entendeu isso. Só que ele ainda não sabe, assim, muitas vezes, né, como abordar. Como chegar para ele e falar, peraí, está acontecendo alguma coisa, como identificar, né, o que está acontecendo. Né? Então, até porque, dependendo da forma como tu chegar, a pessoa não vai se abrir, né? Ela não vai dizer de fato o que está acontecendo, né? E aí que entra, né, essa parte da inteligência emocional, das estratégias, de como usar essa inteligência, né? Então, vamos lá. Ele tá nervoso, mas peraí, vamos escutar. O que ele tem para falar? Vamos escutar com imparcialidade, né? Porque muitas vezes tem aquela coisa do julgamento. Não, ele fez errado, pronto, né? Vamos escutar. Escutativa, né? Comunicação não violenta. Aí fala assim, mas isso é bonito na teoria. Sim, a gente sempre escuta isso. Na teoria é muito bonito isso. Mas eu quero ver como é que se fosse você que estava lá na fábrica às 3 da madrugada com um colaborador nervoso mas aí que a gente fala da evolução, né, do ser humano, da evolução do profissional de segurança, de que tudo precisa, tudo a gente precisa achar uma forma, né, uma estratégia de lidar com isso. Né? Então, isso daí é a evolução da segurança mesmo, não tem outra forma, não existe outro caminho, não tem uma receita de bolo, né? Pronto. Né? Assim, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Cada empresa tem a sua dinâmica. Então, aquela empresa pode ser que uma conversa resolve. Tem empresas que não, precisa trazer um profissional para conversar sobre aquilo. Ou então tem empresas que a coisa está tão ruim que precisa encaminhar aquele colaborador para uma ajuda externa, né? Então, cada empresa tem o seu jeito, né? Mas é interessante falar sobre isso, assim, até para quebrar um pouco com esse tabu, assim, né? Porque eu ainda vejo muita resistência das pessoas em buscar ajuda profissional quando precisa, né? Tanto que teve aí, né, tem meses de conscientização que falam justamente sobre isso, justamente para sensibilizar, né? Exatamente, porque tem muita resistência quanto a isso, né? E é claro que vai ter na fábrica também, né, na indústria, enfim, né, com o próprio técnico, com a liderança e tal. Mas eu acho que tu tocaste num ponto fundamental. A gente precisa preparar as pessoas para isso, né? Eu lembro que quando eu fiz o técnico de segurança do trabalho, há alguns aninhos atrás aí, né? Não importa, detalhes, agora não importa. Né? Isso não importa agora. Porque senão eu vou ter que falar o meu também. Então agora? Não vai ser legal. Segue, vale. Então, eu tinha uma cadeira de psicologia, né, aplicada, assim, e eu lembro que a gente falava muito sobre isso, assim, e a professora na época trouxe algumas estratégias que a gente poderia usar, que eu imagino, inclusive, né, Carla, que é o que mais ou menos tu aborda, assim, porque, de fato, se ninguém ensinar como é que faz, né, se tu não tiver preparo, vai fazer como, né, vai agir no feeling, talvez algumas pessoas até consigam. Mas eu acho que é um ponto fundamental, assim, né? Isso deveria ser quase que uma cadeira obrigatória em todas as formações, para que a gente não chegue lá e encontre essa deficiência, né? Tem algumas empresas que adotam jogos lúdicos, isso é muito legal, né? Então, vamos lá, vamos colocar isso aqui em uns métodos bem legais psicológicos também, que as pessoas vão interagindo, dinâmicas de grupo, tudo isso fala assim, tudo é um pouquinho de cada coisa que vai formando uma coisa grande, produtiva. Então é uma coisinha aqui, uma semana fazendo uma atividade interessante sobre alguma questão emocional, e aí sempre, né, unindo a técnica com o emocional, como a gente falou, das soft skills e das hard skills, né? Sempre dando em harmonia para caminhar junto mesmo, né? Sim. E como pode falar disso. Não, desculpa. Eu ia dizer, como o Yuri tinha comentado, né, da questão de conseguir mensurar isso. É difícil mensurar isso, né? Tu tem recebido, assim, feedback das empresas com relação a isso? Assim, como é que faz para ter uma métrica sobre isso, assim? Tem como, né, cara? Tem coisas que a gente sabe que são... não tem como.
É com o tempo, né? Mas assim, eu percebi isso daí, porque como eu já estou há muito tempo, então tem empresas que eu fui há, 8 anos atrás, e agora eu estou voltando, eu vejo uma melhora. Eu olho com olhares assim positivos, assim, de que quando se olha, se tem uma administração mais humanizada, existe sim uma evolução em tudo, em todos os setores, sabe? De Legal, convivência, de relações pessoais e interpessoais. Claro que sempre, né, tem coisas para serem melhoradas, mas quando você coloca essa parte emocional, quando você trabalha isso, é incrível como melhora a produtividade. Isso daí a gente já tem até livros falando sobre isso, né? Sobre De isso, como o fator emocional, como o fator humano, né? Bem trabalhado, tem uma evolução mesmo em todas as áreas, em todos os departamentos, inclusive. Né? Que legal. Sabe que eu tenho lido algumas coisas relacionadas a isso, fiz algumas capacitações, e uma coisa até indo de encontro a isso que tu tá falando, cara. Quando a gente fala fator humano, né, parece que quando a gente fala de fatores humanos é simplesmente um plural para fator humano, né? Então já tem algumas vertentes, tem alguns estudos que abordam a questão de fatores humanos como algo muito mais amplo, né, como algo que avalia, por exemplo, questões organizacionais, questões de ambiente de trabalho ambiental, né, por exemplo, riscos ambientais, questões ligadas a tecnologias, né, e, por fim, o indivíduo, né, no sentido que esses fatores se interrelacionam, né, como, por exemplo, a organizacional, né, a gente falou antes ali da chefia que manda, a chefia que cobra, a chefia, né, que talvez tenha uma comunicação violenta, né, a questão tecnológica, né, então, poxa, eu estou falando em segurança para o cara e estou dando para ele uma máquina para ele operar que não tem nem proteção, né? Então, outro ponto, né, sei lá, ambiental, vai fazer um relatório num ambiente com ruído, com calor, e vai fazer um relatório num ambiente com ar-condicionado, em silêncio, né? E o indivíduo propriamente aí com as suas habilidades, né, as habilidades técnicas e não técnicas, né? Então, quando a gente fala, foi um fator humano, não, um fator humano, mas perceba, né, que a gente vê que tem todo um contexto na volta desse fator humano, que eu estou dizendo que foi uma falha humana, foi uma falha de fator humano, mas qual é a condição que eu estou dando para esse funcionário trabalhar? Eu estou dando as melhores tecnologias para esse funcionário trabalhar, ou pelo menos o mínimo para esse funcionário trabalhar em termos de tecnologia. Eu estou trabalhando as minhas lideranças para que eles tenham uma comunicação assertiva, para que eles, né, inspirem confiança nessa minha equipe. E também a questão ambiental, né? Tipo, eu faço tudo isso, no final eu vou lá, se tem ruído eu pago uma salubridade para os meus funcionários e pronto, e estão cumprindo o meu dever legal, né? Então, a gente vê, né, cada vez mais quando a gente se aprofunda nisso, é um fator humano, mas esses fatores esses fatores humanos envolvidos nesse jogo tem muito mais a ver com a questão também de gestão da empresa do que propriamente lá do indivíduo na ponta, né? Nossa, você falou assim uma coisa assim, você pegou no ponto, sabe? Porque assim, quando eu vou nas empresas, algumas, né, antes de falar uma coisa, é um desabafo e tal. E uma das coisas que eu escuto muito é assim, essa diferença, vai. Então, vamos supor, o exemplo, que nem você falou. Eu prego essa filosofia na empresa, eu não dou condições de você estar num ambiente que eu prego, né? Exato. Então, isso daí, eu vejo, isso acontece mesmo muito. Então, o diretor vai lá e fala assim, olha, eu quero que seja assim, vamos deixar isso daqui desse jeito. Mas ele mesmo não dá o exemplo, que eu falo da hierarquia, que isso é fundamental, as coisas têm que vir de cima para baixo. O exemplo arrasta, a gente sempre fala isso, né? As palavras, elas convencem e o exemplo, ele arrasta. Exatamente. Então, isso daí você tocou num ponto que eu acho que é uma ferida, na verdade. Que isso daí é uma coisa que realmente acontece muito e precisaria ser mais estudado mesmo, mais sanado.
Muito interessante. É triste, é verdade, né? A gente parece que já evoluiu tanto em tanta coisa, né? E isso a gente ainda tá tão atrasado, assim, né? Então, é triste mesmo. Mas, porque volta e meia a gente dá treinamento, dá capacitação, né? E aí cria, digamos assim, aquela atmosfera ali no treinamento. Pô, pessoal, vamos... Só que tu vê que algumas pessoas justamente têm esse posicionamento e diz assim, pô, Yuri, a gente tá aqui num dia legal, a gente tá aqui num dia que a gente tá refletindo, que tu tocou numas feridas, mas eu sei que da porta para fora o ambiente tem isso. E colocar isso que tu tá dizendo em prática é praticamente uma utopia, sabe? Lógico, né? Não com essas palavras, mas o que eles querem dizer aí, né? E a gente fica nesse meio desse caminho, assim, tentando, né? Mas, logicamente, faz parte, sim, né, de nós que somos da área de segurança, ser esse agente, né, transformador, aí, inclusive, como tu mesmo disseste, vai aos pouquinhos, né, tentando fazer essas modificações pontuais, né? E uma coisa, né, uma coisa interessante para se aplicar nisso que você falou, nessa questão, é aquela que a gente usa assim, que é a gestão do clima organizacional, né? O estudo do clima, isso daí é importantíssimo para ver como que tá o clima, como que anda os ânimos nos departamentos. Então isso daí é um estudo mesmo, uma técnica que se usa, né? Sim, esse é lindo, é uma técnica que é muito boa mesmo. Tu consegue realmente ter um overview, assim, né, de como que tá a opinião daqueles funcionários, daqueles colaboradores a respeito, né, do clima da organização, né. O que acontece é que essa galera acaba até fugindo desse tipo de avaliação, né? Muitas vezes que já sabem que não tem condições, acabam não fazendo justamente para não mostrar os seus... Tipo, já nem querem o feedback porque sabe, né? É complicado, assim, né? Bem delicado esse assunto. Então, é um assunto bem delicado, né? Realmente, a gente acho que entrou numa esfera bem delicada, assim, porque eu tive a oportunidade praticamente, assim, sempre de trabalhar em grandes empresas, em grandes organizações, assim, posso dizer, assim, que tive experiências bem legais na área mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? A gente sabe que a realidade é que a maioria das empresas, elas têm realmente esse setor da área de segurança muito precário. Investimento, quando muito se tem orçamento é para EPI, ponto. E a segurança do trabalho não é só EPI, né? Passa muito longe de ser somente. A gente poderia fazer um debate só sobre isso. Porque isso daí é uma coisa bem importante mesmo, falar de orçamento na segurança e tal, essa parte aí é delicada. É verdade. Ô Carla, eu queria te perguntar, agora com essas alterações que tiveram na CIPA, inclusive, né, na ANR, que trata sobre a Comissão, né, de Prevenção de Acidentes, e, enfim, né, hoje em dia se fala muito também de bullying, né, e tal. Essa palavra é muito usada, né, embora eu acho que isso já aconteça há muito tempo, mas hoje a gente adota, né, essa nomenclatura, enfim. Tu tem, assim, uma demanda com relação a isso nas empresas? As empresas estão buscando conscientizar sobre isso ou não? Assim, como é que é a tua visão sobre esse ponto? Eu achei, assim, na minha opinião, eu achei assim, um avanço absurdo, uma coisa muito legal, muito boa, de colocar essa parte de assédio, né, como parte das atribuições ali da CIPA. Nossa, eu achei incrível. Sabe por quê? Porque isso acontece muito mesmo, né, nas empresas. A gente acha e fala assim, não, será? Nossa, acontece muito, todos os tipos de assédio e o bullying, né? Só que quando a gente vai falar de assédio, tanto sexual como o assédio moral, são coisas muito difíceis de detectar, porque ele tá então, mas assim, só pelo fato dela já estar inserida nisso, já tem pelo fato de ter uma preocupação sobre isso, já é um avanço muito grande. Verdade. Eu confesso que eu não esperava algo
dentro dessa esfera a curto prazo, assim, passar disso. Verdade. Porque a gente sabe que a questão de alteração de norma também é um pouco lenta, né, tudo mais. Então eu acho que realmente, cara, foi um avanço, assim. Por mais que a gente fale, assim, que tá tendo uma melhora na parte emocional, por mais que a gente fale que existe uma preocupação do profissional, de segurança e tal, sempre vai existir, né, o colaborador que está sofrendo uma série, como não, né? A gente não pode descartar isso, que existe isso ainda, de um líder mais abusivo, de um colaborador que está sofrendo calado, né? E ele não fala que ele está sofrendo aquilo, porque ele tem medo de perder o emprego, porque ele tem medo de ser julgado, incompreendido, né? De as pessoas não compreenderem o que ele está vivendo. Então, agora, se a gente tem um estudo, uma compreensão maior de como essas coisas acontecem, então, na verdade, a gente está dando um benefício para esse trabalhador, a gente está dando um apoio, né? Um respaldo, para ele saber que agora ele está amparado. Claro que isso daí não é uma coisa de uma hora para outra que vai acontecer. Então, por exemplo, na operação, quantas vezes a gente não vê aqueles apelidos, não é? Nossa, sempre tem. Claro que muitas vezes isso daí é uma brincadeira e tá tudo bem, e as pessoas não ligam. Mas tem uns que ligam, não é? E ele pode ficar chateado com aquilo, não gosta daquele apelido, não gosta de ser tratado daquela forma. E às vezes até a pessoa mesmo que está fazendo o bullying, né, não tem essa noção de que está sendo tão abusivo, que está sendo tão maléfico para aquele trabalhador. Na parte do bullying, né? Porque na parte do assédio, o agressor ele tem bem consciência do que ele está fazendo, né? Que a gente fala que é o lobo em pele de cordeiro, que é muito difícil de identificar, mas só de a gente ter já essa noção e estudar um pouco sobre isso. Porque eu acho assim, quando tu trata isso, né, como algo, e eu achei fantástico, tipo, colocar isso dentro de uma atribuição de uma comissão de prevenção de acidentes, né? Então, assim, se entende que isso é algo realmente ligado à área de segurança também, sabe? Que tá, e vamos lá, a comissão interna de prevenção de acidentes, ela é composta por trabalhadores, né? Ela não é composta por especialistas da área. Então, eu acho que o avanço ele ainda vai mais além, no sentido que, assim, eu estou envolvendo também a força de trabalho nisso para ser, digamos assim, fiscal dentro desse processo, porque eles estão lá dentro, né? Eles estão dentro do processo, eles estão dentro da empresa, do chão da fábrica, enfim, do vestiário, que é um lugar, né, que às vezes a gente escuta alguns relatos. Então, eu particularmente, assim, fiquei bem surpreso positivamente. Eu vejo que algumas empresas já estão no movimento, até onde eu trabalho hoje, já se formou uma comissão, a CIPA, né, formou lá, enfim, uma comissão para essa questão de combate ao assédio, né, um canal de denúncia específico, estão fazendo alguma organização, algumas palestras, então, e é algo que há 10 anos atrás, nós nem vamos muito, acho que 5, já não se falava nisso, né, então era algo que você existe, mas aí ficava a palavra de um contra o outro, e agora não, agora a gente tem uma comissão dentro da CIPA, que estava lá antes para, não somente, né, porque já é algo super complexo para prevenir acidentes, mas o quanto a gente passou a dar uma importância para essa questão também emocional, para trabalhadores que não são especialistas na área, mas sim colegas ali que vão ajudar também a monitorar, né, a ser um radar dentro desses possíveis novos casos, ou monitorar, né, de que forma que é o comportamento do agressor, porque como tu mesmo disseste, né, ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele sabe bem o que ele está fazendo, então se ninguém está vendo, ele vai entender aquilo como um reforço positivo, né, porque nada me acontece, é você que fazendo. Talvez, né, a gente espera que seja uma forma também de intimidar um pouco, né, poxa, tem mais gente vendo agora, isso pode dar problema, né? Muitas vezes as pessoas só deixam de fazer algo quando, por receio de punição, sei lá. Mas, enfim, tô dando uma devagada assim aqui, mas dentro desse contexto E o assédio, ele acontece tanto verticalmente como horizontalmente, né?
Claro. Então, assim, não tem só o assédio do mais forte pro mais fraco, né? Assim, tem também hierarquicamente a gente falando, né? Tem às vezes um nível inferior para um departamento inferior que pode estar agredindo moralmente o diretor, então, ou seja, e vice-versa. Então, às vezes a gente Verdade. isso acontece de todas as formas, esse tipo de assédio. Verdade. Muito bom poder falar sobre isso, né? Muito legal, né? E como mesmo a Carla disse, a gente tá entrando em alguns pontos aqui que eu acho que dava até para segmentar, né? Tipo assim, a gente vai falar só sobre essa parte, né? Porque é muito legal, tem muita coisa legal. É muito amplo. Que a segurança do trabalho tem tantas vertentes, se você for ver, verdade. Tudo é segurança. Eu falo que a segurança está em cada pedacinho da fábrica, em cada pedacinho da empresa, em todas as hierarquias e departamentos. Em todo lugar tem segurança. Eu falo verdade. Que segurança do trabalho é o departamento mãe. Olha que legal essa analogia, é bem legal mesmo, exatamente. Exatamente. Tem até um artigo que eu coloquei lá, aparece de onde menos se espera, às vezes é mal compreendido, é mal interpretada, né? É verdade, gente. Ela quer pro seu bem, né? Exatamente, muitas vezes a gente se revolta com a mãe, né? Principalmente quando é mais jovem, né? Que quer me incomodando, deixa eu fazer minha coisa do meu jeito. Olha que legal, cara. Tem aquela coisa que fala assim, olha, não esquece de levar a blusa. Todo dia aí você fala assim, que coisa, mãe, de novo você faz aquilo. Mas quando você não leva a blusa, você sabe que tá faltando alguma coisa. Verdade. Que legal, gostei. É constância, muito né? boa. Sempre bater na mesma tecla. Legal. Verdade. Vou anotar essa, Yuri. Vamos anotar essa. Vamos anotar aí, vamos anotar. Ô, Carla, e assim, tu lembra de algum case assim que foi mais relevante, algo, por exemplo, nessa tua trajetória, algo que foi engraçado, assim, alguma situação que tirou de uma zona de conforto, né, que tu acabou se sentindo ali dentro desse contexto, assim, foi algo cômico, foi algo engraçado que tu teve que passar, porque todos nós a gente passa por percalços, assim, né, e é sempre legal dividir essas histórias, porque quando a gente faz esse tipo de ação, tipo, olha, são profissionais da área, são profissionais que trabalham, tudo deve ter dado certo para eles. E não, né? A gente muitas vezes errou muito mais do que acertou na nossa trajetória, né? Tu lembra de alguma situação assim? Sim, como uma ligeira, né, com personagem, aconteceu muita coisa, assim, que, assim, podia falar também só sobre isso um dia, né? Mas, assim, não é uma coisa assim que aconteceu, foi uma coisa recente, então eu me lembro bem, né? Então não é uma coisa assim super engraçada, mas é uma coisa interessante. Legal. Acho que posso contar rapidinho, então, né? Vai lá, sem pressa. Então, assim, eu fui palestrar numa empresa no interior de São Paulo e era uma empresa assim que era meio afastado, né? E de que ficava situado em uma zona assim de muita mata, né? De muito verde. E aí eu fui no período da noite, fui palestrar na madrugada, né? E aí o que aconteceu foi que ele tinha várias plaquinhas assim na empresa, né? Nessa parte mais assim de mata e tal, que lá tinha escorpião e que então tinha que tomar cuidado e que se por acaso, de vários avisos falando, né? Se por acaso você encontrasse algum, era para você fotografar, né? Não fazer nada, chamar alguém, né? Para identificar, porque estavam nesse processo de exterminar esses escorpiões, né? E aí, então eu estava lá no auditório, o auditório era um pouquinho até mais afastado, numa zona bem assim, né, de mata. E aí eu fico na porta, sempre esperando, sempre quando eu fico na porta recebendo as pessoas e falar, boa noite, seja bem-vindo, eu sempre faço isso, eu gosto de fazer isso. E aí eu estava na porta esperando e tal, e aí, já que meio que já tinha quase todo mundo chegado para a palestra. E aí, quando eu percebi, assim, na entradinha, assim, um escorpião. Né? Chegando uma palestra também. Mas aí, o que eu fiz? Eu não fiz nenhum alerta, né? Não falei nada, nenhum escândalo. Eu peguei disfarçadamente
Eu fui lá dentro do auditório, chamei o técnico e falei assim, tem um escorpião aqui e tal, o que a gente vai fazer, né? E aí, a gente estava conversando baixinho na entrada sobre o escorpião. E veio vindo um colaborador atrasado, né? Grandão, assim, veio vindo assim, com a bota, né? O tal, direitinho. E aí ele percebeu que a gente estava falando do escorpião. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou sem cerimônia nenhuma, ele foi lá e pisou no escorpião, acabou com o escorpião. Não tinha nem sinal, nem nada. Morreu, né? Eu comi. Meu Deus, não era para ter feito isso, né? Mas assim, aí eu usei isso, né, para falar o seguinte: quantas vezes a gente não faz isso, né, no ambiente de trabalho? Quantas vezes a gente resolveu o problema naquele momento? Resolveu. Matou o escorpião, matou. Ele não ia ficar naquele momento. Mas você solucionou o problema mesmo, de verdade? Você acabou com o problema? Não. Verdade. Então é isso que eu uso, assim, sabe, muito agora nas palestras, essa historinha, né, real, porque, assim, muitas vezes você age por impulso, né? Você fala assim, não, a gente vai resolver isso aqui agora, né? Então vamos resolver o problema que está incomodando a gente nesse momento. Mas peraí, em vez de a gente agir por impulso e ver o que está incomodando nesse momento, vamos lá atrás. Vamos ver como que a gente pode resolver o todo. Né? Então a gente fala das emoções também, né? Está tendo um clima muito pesado na empresa? Em vez de a gente resolver aquele probleminha, daquele clima pesado que está tendo naquele momento, vamos ver o que está ocasionando isso, de onde veio, como surgiu, em que momento que as pessoas começaram a ter esse problema emocional, né? Então, eu uso essa história. Legal. Conseguiu ainda ter um case para contar. Né? Muito bom, muito bom. Legal, Carla. Olha, muito obrigada pelo teu tempo, assim, de estar aqui conosco, né? Já passou-se 1 hora aí que a gente está conversando, a gente nem nota, né? Gostoso, viu? Um pouquinho mais, acho até. E foi muito bom. Mas assim, eu fiquei querendo conhecer a Maria Ligeira. Então ela vai ter que vir outro dia aqui. Não é possível, né, Yuri? Quem sabe o dia que a Maria Ligeira estiver passando perto de Porto Alegre, ela consegue rapidinho passar lá no estúdio e a gente gravar lá no estúdio também. A gente vai tentando ajeitar essa agenda. Acredito que ela está com a agenda bem concorrida, mas ela vai achar um tempinho para nós. Com certeza. Eu agradeço muito. Carla, muito obrigada. Quanto mais a gente fala no assunto, né? Eu falo que é uma coisa assim de bater na mesma tecla, é um hábito diário, né? Um comportamento diário. Então, verdade. A gente vai reforçando isso. Quanto mais a gente fala, mais isso se alastra, né? E mais a gente consegue essa evolução mesmo. A gente precisa tanto, né? Verdade. De nada como escutar alguém que está dentro disso, né? Que está vivendo isso diariamente e que pode, né, falar com propriedade do assunto. Eu que agradeço. Muito obrigada então, mais uma vez aí. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Foi de excelente explanação, foi uma troca de experiência legal. Assim, a gente, com um pouco mais da parte que a gente tem de vivência, né, de algumas experiências que a gente passou, você com a sua vivência também e também com a parte técnica, que é muito importante a gente conseguir aliar tudo isso, né? E espero aí que vocês, pessoal que estão assistindo, também tenham gostado. Esse novo formato ele vai aparecer aqui mais vezes, né? Até para vocês ir conhecendo, né? Essa nova proposta de trabalho que a gente está começando aqui no Desenrola e também lá na Meta Safety, né? Com o nosso treinamento lá de trabalho em altura em realidade virtual, né? Dentro aqui do metaverso, e a gente espera poder contar com vocês aqui também em outras oportunidades. Certo, Deise? Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E curtam, compartilhem, né, com os amigos. Tragam sugestões também, que à medida do possível a gente vai atendendo todo mundo. Tá, e Carla, a gente normalmente no final do episódio a gente entrega o brinde pro convidado, né? Desde a gente hoje aqui a gente não tem como entregar o brinde, mas a gente vai mandar um brindezinho para você aí, depois você
pode tirar uma fotinho, marcar pra gente, marcar a gente lá nas redes. Nossa, que gostoso. Eu vou receber brinde. A gente vai falar do que eu mais amo e ainda vou ganhar brinde. Olha que maravilhoso. Então, o presente é mútuo aí,